queridos alunos. Sabemos que é um componente curricular hoje de geografia e o objeto do conhecimento é a Primeira Guerra Mundial. Nós falamos também uma introdução no início, no vídeo passado, mas vamos falar de mais uns 2 fatos aqui que ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Aqui, nessa foto, aqui nesse slide, nós estamos vendo que tem aqui uma síntese que diz o seguinte: a Primeira Guerra Mundial resultou de um conjunto de acontecimentos relacionados à disputa por mercados entre potências industriais. De um lado estava a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente era Reino Unido, França e Rússia. A Tríplice Aliança estava Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. E também no quesito de fato a guerra iniciar, o pretexto maior, o estopim, foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, onde já existia entre eles disputas territoriais entre esses lados opostos, e o acontecimento disso foi a morte desse arquiduque. Também a sua mulher morreu juntamente com ele. E a guerra, de fato, foi deflagrada pelo fato da morte do arquiduque. Então, ela teve também a Grande Guerra, porque não sabia-se que teria a Segunda Guerra, era conhecida como a Grande Guerra, horrores acontecidos. E essa Primeira Guerra, ela teve 2 fases. A primeira fase é a Guerra de Movimento, onde a Alemanha avançou com seus soldados, guerra de movimento pelo fato de lutarem corpo a corpo, morte, e financiada pelos Estados Unidos, venda de armas também. A Grande Guerra, conhecida como a Primeira Guerra, ela trouxe descoberta de muitas coisas, lança-chama, foguetes, submarinos, e aconteceu essa Grande Guerra. Então, a guerra de movimento era a guerra corpo a corpo. A segunda fase dessa guerra é a Guerra de Trincheiras. Aqui a legenda diz o seguinte: viver nas trincheiras é adiar a morte. A morte chegará pelo fogo do inimigo, pelos gases tóxicos que asfixiam ou afogam, ou pelas doenças que inevitavelmente se contrairão neste inferno de lama. Então, só essa legenda já nos fala, porque ele estava ali dentro sem poder sair, passavam meses, porque de início pensava-se que a guerra terminaria logo, mas nós observamos que a guerra não terminou em 1 ano, ela foi mais adiante. E a morte desse arquiduque foi só um motivo para que de fato acontecesse essa grande guerra. E o que ocorreu também depois da Segunda Guerra, nós sabemos que a Rússia saiu da guerra, como diz aqui na apostila, a Rússia, e entra os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha interesse em vencer a guerra pelo fato de ele estar ali na Tríplice Entente, pela venda das armas. Ele tinha também interesse, com certeza, capitalista, comercial, e ele entra depois, em 1917, ele entra e ganha a guerra. A Tríplice Entente ganhou a guerra. Os Estados Unidos, estando desse lado, o que ocorreu? Ocorre-se que depois de tudo isso, em 1917, houve o Tratado de Versalhes, que era um acordo de paz. Esse acordo de paz, ele não teve o objetivo concreto pelo fato de que depois dessa Primeira Guerra, depois de 20 anos, tem a Segunda Guerra, mas isso é um outro assunto. Então, agora nós tem uma cartelinha que eu vou mandar também, e você vai responder sobre uma questão da Primeira Guerra Mundial. Aqui na sua apostila também tem a questão, que nós já respondemos essa questão lá no início, então por isso coloquei essa outra pergunta, só uma pergunta, e você vai dizer com suas palavras e mandar para o meu PV. Tenhamos uma boa aula.